Boa noite, queridos, graça e paz. Muito bom estar aqui nessa noite maravilhosa, esse céu estrelado, na casa do nosso querido Bulouro. Obrigado, seu Bulouro, por ter recebido a gente, né? Toda a equipe de lá de Recife, toda a família também, agradecer pela hospedagem. São nossos anfitriões nessa noite. E a gente agradece a Deus, viu? Pelas portas abertas, né? Portas abertas ao Evangelho, né? Para a gente falar de Deus, do amor do nosso Deus, do Senhor Jesus. Queridos, queria compartilhar com vocês nessa noite, se fosse breve, um texto lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 vai falar sobre a cura do servo de um centurião. Lucas 7, de 1 a 10, eu farei a leitura, os queridos podem acompanhar a minha leitura. Lucas, Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 7, versículo 1 ao 10º, tá bom? E assim diz o texto sagrado: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos, alguns presbíteros dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou, ele construiu a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém, amém. Amém, queridos. Um texto bastante conhecido, em que um centurião suplica, roga a Jesus a cura de um servo seu. Interessante que o centurião não era judeu, ele era gentil, ele era um militar, ele era um centurião, ou seja, a cargo dele, abaixo dele, estavam 100 homens de infantaria, por isso que seu nome era centurião, um centurião romano. E veja, ele não era judeu, ele não conhecia tanto assim da palavra do Senhor, e ainda assim ele demonstrou uma fé tal que Jesus ficou admirado, maravilhado, impressionado com a fé desse estrangeiro que não era judeu. Então essa passagem, querido, nos ensina algumas coisas, perdão, está filmando, né? Algumas coisas interessantes. Primeira, a necessidade. Necessidade, queridos, sempre bate à nossa porta. Necessidade, problemas sempre chegam a nós. E como nós respondemos às necessidades? Será que a gente tenta resolver tudo sozinho? Será que a gente busca ajuda que não em Deus? Interessante que o centurião ouviu falar que Jesus estava na cidade, em Cafarnaum, e ele pede aos seus anciãos, aos seus amigos que fossem lá rogar por ele, para que o servo do centurião fosse curado. Queridos, as aflições batem à nossa porta, o dia mau chega à nossa casa, as aflições, os problemas,
E muitas vezes é a estrada que nos leva a Jesus. Muitas vezes a dificuldade, a tristeza, ou mesmo a tragédia, quando bate na nossa casa, é o momento da gente cair em si, chorar, mas buscar ao Senhor. Como está a sua vida? Será que você tem tido esse tipo de dificuldade também, de necessidade? Algum ente querido, algum amigo, uma pessoa próxima está enferma, está desempregada, está sem perspectiva na vida? Busca Deus, reconheça a necessidade, reconheça quando o problema bate a porta e busque ao Senhor. Mas segundo ponto interessante que eu acho, queridos, nessa história do centurião, é a humildade dele. Ele era um militar, ele era um homem de ordem, de autoridade, sobre 100 homens de infantaria, e ainda assim, veja o que ele diz, que ele não se acha digno de ir a Jesus. Ele não tinha nem coragem, não se sentia nem digno de falar com Jesus, com o nosso mestre. É por isso que ele pede aos outros que fossem lá rogar por ele. E é interessante que os judeus disseram que ele era digno. Ele era digno, ele ajudou o nosso povo a construir a sinagoga. Ele é amigo do nosso povo, ele é amigo dos judeus. Mas ele mesmo, o centurião, dizia 2 vezes na passagem, diz: eu não sou digno. Eu não me considero digno de ir ter com o Senhor. Queridos, alguém já disse que ninguém vai para o céu de nariz empinado. Realmente a gente precisa ser humilde. A gente precisa reconhecer que nós somos pecadores. Precisamos reconhecer que todos nós aqui, todo mundo na face da terra é pecador. Não há um justo, um só sequer. Todos caíram. Todos foram afastados, separados da glória de Deus por causa do pecado. E lembre-se que quando começou o pecado, vocês conhecem a história lá de Gênesis, Adão e Eva sendo tentados pela serpente, o diabo, caíram, e aquela comunhão, aquela proximidade maravilhosa foi desfeita por causa do pecado, porque Deus é santo. E não pode haver pecado na presença de um Deus santo, senão seríamos fulminados. Mas qual foi o plano de Deus para fazer voltar o ser humano criado com tanto amor? Qual foi o plano de Deus para restaurar, resgatar o homem, a mulher, pecadores como nós? Foi enviar Jesus. E diz o texto lá no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a mim e a você de tal maneira, que Ele deu, Ele entregou o seu Filho. Estou vendo algumas crianças aqui, eu mesmo sou pai de 2 crianças, e uma coisa que mexe com a gente é filho, né? Quando o filho está doente, quando o filho cai, se machuca. Eu fico imaginando, queridos, o tamanho do amor de Deus em Ele enviar o seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Para morrer no lugar de pecadores. Para morrer no lugar de pessoas que eram inimigas de Deus, rebeldes de Deus, contra Deus. Esse é o grande amor de Deus, a ponto de dar seu único filho para morrer no lugar de pecadores como nós. Então, queridos, sim, como esse centurião, devemos não considerar dignos de Jesus. Ele é muito melhor do que nós. Ele é santo, santo, santo. Nós somos pecadores. A gente tenta acertar, caminhar, mas a gente cai, tropeça. É por isso que a gente precisa de Jesus, do sangue de Jesus, para nos perdoar de todo o nosso pecado, para cobrir a multidão das nossas falhas. Interessante que minha esposa foi para uma casa ontem, né? A gente visitou muitas casas aqui no povoado, e tinha uma senhora que dizia que a palavra de Deus era bom para fulano, para cicrano, para beltrano, mas nunca era para ela. Ou seja, ela não se considerava tão pecadora assim, né? Ela se considerava talvez boa demais, que não precisa do Evangelho, não precisa da palavra de Deus. Mas ela precisava, ela precisa, todos nós precisamos, porque somos pecadores, carentes da graça, do amor, do perdão de Jesus. Então eu vejo, queridos, humildade nesse militar, que era de uma patente considerada, né? Alguns dizem que era como se fosse um capitão, nos nossos dias, o centurião. Mas eu vejo também fé.
Fé que confiou na palavra de Jesus. Ele disse, também sou homem sujeito à autoridade, então diz uma palavra e o meu servo será curado. Jesus diz uma única palavra e o meu servo será curado. Queridos, isso é fé. Isso é confiar na palavra de Jesus. Isso é confiar que Jesus não mente. Isso é confiar que Jesus tem poder para fazer o que Ele quer. Ele tem poder para salvar a sua vida. Ele tem poder para curar o enfermo, o doente. Ele tem poder para restaurar relacionamentos, casamentos que estão desfeitos. Jesus tem poder para salvar, para curar, para restaurar, para dar entendimento da sua palavra, para nos dar sabedoria do alto. Tantas decisões que nós temos que tomar em nossa vida, e quando a gente quer fazer por nós mesmos, muitas vezes a gente quebra a cara. A gente não tem a sabedoria melhor, maior, mas Deus tem. E Deus pode nos dar essa sabedoria do alto de forma graciosa. Então tenha fé, confie no poder da palavra de Jesus. Basta uma palavra e a sua vida pode ser transformada se você crer. Foi assim na minha vida, foi na vida assim, de todos aqui, muitos aqui que estão aqui, trazendo essa palavra, falando do amor de Deus para vocês. Confie em Jesus. Jesus não mente, nunca mentiu, nunca mentirá. Ele é poderoso, porque Jesus é Deus. Vocês já aprenderam, né? Nosso Deus é um Deus único, mas que subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus é o Filho de Deus. Então confie na palavra de Jesus. Eu vejo fé também, queridos, a ponto de fazer Jesus ficar admirado, maravilhado. Já pensou? Jesus se impressionar, se maravilhar com a sua fé. Eu fico pensando muitas vezes, Jesus talvez se entristece devido à minha falta de fé, à minha incredulidade, ao meu pecado, à minha rebeldia. Mas o centurião nos ensina aqui a ter uma confiança em Jesus tal, a ponto de Jesus se impressionar, ficar maravilhado, ficar admirado. Como é que está a sua fé? Fé, queridos, é confiar em Jesus. Como é que está a sua confiança em Jesus? Você confia nele? Você crê que só Ele pode te levar ao céu? Quando a gente deixar essa vida, a gente tem 2 caminhos, só 2. O céu e o inferno. Para o céu, a Bíblia ensina que vão os que creem em Jesus, os que amam a Jesus. E inferno, aqueles que rejeitam a Jesus. Então há muitos religiosos, por exemplo, na época de Jesus, judeus que eram muito religiosos, mas que não criam em Jesus. E que não creem em Jesus, diz a palavra de Deus, vão para o inferno, estão perdidos. Mas hoje em dia também há muitos grupos religiosos que até falam bem de Jesus, mas que não amam Jesus, não creem que Ele é o Filho de Deus, não creem que é só por meio de Jesus que há salvação. Esses também religiosos dos nossos dias não amam a Jesus, não têm uma fé que faz Jesus se admirar. Creia em Jesus, confie em Jesus, somente nele. Só Ele veio para morrer no seu lugar. Só Ele satisfez a condição de perdoar o seu pecado. Tinha que ser Deus, e Jesus é Deus. Mas também homem, Ele encarnou, homem assim como nós, porém sem pecado. Jesus, o Deus homem, só Ele podia pagar a dívida devido ao nosso pecado. E por fim, queridos, eu vejo o poder de Jesus. Quando eles voltaram, o servo estava curado. Queridos, há poder em Jesus. Jesus nunca falha, Jesus não mente, Jesus nunca errou e há poder em sua palavra. Se você crê nele, se você tiver fé nele, você será salvo. Você crê nele, Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Eu não vou prometer que Jesus vai trazer a cura, vai trazer o emprego, mas Ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer. Se você crer, você vir com sinceridade, você vir ao Deus que é o único Deus verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ele tem poder para salvar. Ele curou o servo do centurião. Ele me salvou. Ele restaurou casamentos.
Ele trouxe cura a tantos que buscaram. Ele trouxe sentido de vida a tantos que estavam perdidos, rebeldes, longe do Senhor. Nessa noite, noite de alegria, de louvores, de peça que falou da graça, da misericórdia de Jesus. Esse lugar tão bonito, tão belo, a gente louva a Deus por sua criação. Nessa noite pode ser um dia também de cura, de salvação, de restauração, se você crê tão somente no nome de Jesus. Vamos orar? Que coloca a sua fé em Jesus. Hoje é dia de salvação. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não existe ateu salvo. Todo aquele que é salvo, confia, crê, tem fé em Jesus. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por tua palavra, que é santa, que é maravilhosa, que nos ensina. Ó Deus, e somos direcionados pela tua palavra a crer em Jesus, a amar a Jesus. Obrigado pelo perdão dos pecados que nós temos, somente no nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falarmos, explicarmos do amor de Deus, do grande amor de Deus por nós, e que só há salvação, perdão de pecados, no nome de Jesus. Nós te louvamos pela família do seu Boloro, porque ele abriu as portas de sua casa para nos receber, e estamos aqui com muita alegria, muita satisfação, muito contentamento, falando do Deus que mudou as nossas vidas, falando do amor que transformou os nossos corações. E nós desejamos, ó Deus, rogamos, oramos, intercedemos por essa família querida também, que abriu as portas para nos receber. Que o Senhor os abençoe poderosamente, ricamente, seja de entendimento cada vez maior da tua palavra, que eles possam te amar, ó Deus, cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.